Bom, pessoal, estamos de volta. Sou Hilgley Fagundes, falar devagar e pausadamente, que o pessoal às vezes não entende, né? E reclama, então certos nisso. Hoje é 5 de junho de 2019, nós vamos falar aqui do Lulinha, né? O homem que prometeu um sonho, mas entregou um pesadelo ao Brasil. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente. Não esquece o sininho das notificações. Lula e suas promessas fajutas não vêm de hoje, nós vamos entender isso agora. Vamos lá. Foi na tarde de um domingo ensolarado, em São Paulo, que vi Lula da Silva ao vivo pela primeira vez e última. 27 de novembro de 1983. Muito tempo, hein, gente? Praça Charles Miller, em São Paulo, em frente ao estádio do Pacaembu. Pula aqui a propaganda rapidinho. Vamos lá, pula. Aqui. Pronto. Lá, eu e mais 15 mil pessoas assistíamos o que seria o lançamento da campanha pelas diretas Já. Convocada pelo PT e pela CUT, o ato público naturalmente reuniu representantes do PMDB, PDT e mais 70 entidades, já conhecidos como oposição à ditadura ou regime, como quiserem. Nessa época, afastado de qualquer movimento de esquerda, comparecia ao ato como cidadão. Esse foi o pontapé inicial para o país voltar ao Estado democrático. A palavra no ar era esperança. Em dias melhores, dias de liberdade, de desenvolvimento. Naquela tarde de domingo, ao lado de cupichas como FHC e outros, Lula esbravejou. Se até então para mim o homenzinho era uma incógnita, nesse dia me surpreendeu. Era um discurso aos gritos, surreal, contra tudo e todos que não fossem operariado. Uma gritaria arrogante e prepotente, afastada completamente do que poderíamos chamar de realidade. Lula defendia insanamente um mundo sem patrões. Eu vou fazer só uma pausa aqui, gente. Um mundo sem patrões. O que é um mundo sem patrão? Em outras palavras, é o comunismo. É o que você vê lá em Cuba. Ninguém é patrão, todo mundo trabalha para o Estado. O patrão é o Estado. O povo é escravo do Estado. Não tem chefe, não tem patrão, você não tem nada. Você só trabalha para o Estado. Então é isso. Veja que desde lá atrás, Lulinha já tinha essa ideia. Cadê? Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho. Negócio de propaganda chata. Cadê? Pula isso. Aqui, pronto. Bom, tá aqui. Como ele poderia imaginar ou fazer esse mundo era o que imaginávamos. Eu e mais um monte de gente naquela praça. O discurso radical era o que se veria de Lula nos anos seguintes, até 22 de junho de 2002, quando, em acordo com as forças que o elegeriam, em especialmente o socialista FHC, publicou a carta ao povo brasileiro. Em outubro, Lula foi eleito. E aí começou o nó. 17 anos depois, o triste e lamentável resultado da participação desses embusteiros na vida política brasileira se conhece. O homenzinho está preso, com mais 7 processos a responder e com o assombroso crédito de ter sido provavelmente protagonista e mandante do maior esquema de corrupção e roubo já visto no mundo, gente, não é nem no Brasil. No mundo civilizado. E FHC continua vivendo do passado, achando que ainda consegue enganar seu povo. Curiosamente, naquela mesma tarde de domingo, morreu Teotônio Vilela, do PMDB, um dos maiores defensores e lutadores pelas diretas Já, que mudariam o Brasil. Sem que soubéssemos, morria também naquela tarde, com a ascensão de Lula, a esperança dos brasileiros por um país melhor. O país verdadeiramente democrático, desenvolvido, com educação e saúde e cultura prometidas e esperados, ficou no sonho mesmo. E hoje, assustadoramente, as mesmas forças que naquele dia colocaram na rua um povo ludibriado e usado continuam operantes, lutando para destruir um único homem eleito pelo povo, aquele que se recusa a ser massa de manobra.
Bom, esse todos nós sabemos quem é, né? Deixa eu pular aqui rapidinho. Aqui. Pera aí, gente, só um pouquinho que tem tá propaganda aqui, desce. Aqui, pronto. Um homem que quer tirar o país do lamaçal que foi enfiado pela esquerda. Esse homem é o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Cabe ao povo, outrora enganado, defendê-lo. E aí encerra a matéria. Gente, aqui é o seguinte. Dá pra gente perceber que a história de Lula já vem de antes. Eu tive até pesquisando o discurso dele, nesse discurso de 1983, na internet, né? E, gente, você lê o discurso, é absurdo. É absurdo, é surreal, sabe? É um país sem patrão, sem chefe. É um país onde todo mundo vive igual, a palavra é essa, igualitariamente. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. É um país lindo, maravilhoso, sabe? E aí eu fiquei analisando, né? Eu falei, caraca, mano. O homem foi presidente da República por 4 anos, por 8 anos, 2 mandatos. Aonde é que está esse país, gente? Onde foi parar esse país? Porque em 8 anos que esse camarada ficou, mais 6 anos da sua sucessora, o que a gente viu foi o oposto de tudo isso. Ele prometeu um sonho aos brasileiros, ele entregou um pesadelo aos brasileiros. Aqui a gente já vê que, já fica bem claro, né, que Lula e companhia sempre usaram o povo como massa de manobra, desde aquela época. Né? Desde aquela época. A diferença é que naquela época ele era mais bruto, né? Depois deram uma lapidada nele, uma ajeitadinha, né? Equilibrado. Você vê que o Lula que se elegeu em 2002 era um Lula mais centrado, mais tranquilo, mais sossegado, não gritava muito. Diferente do Lula de outrora, né? Que dava socos no ar com o megafone na mão, né? E perdeu 2 eleições seguidas, aí 3 eleições seguidas, né? Então a gente percebe que o Brasil viveu um período de promessas e cumprimentos de pesadelos. Nossa educação caiu, nossa saúde caiu, nossa economia caiu, a corrupção aumentou. O Brasil entrou num caminho de decadência muito grande. As pessoas se iludiram com as falsas promessas, as pessoas se iludiram com a abertura de créditos que hoje nós estamos pagando, né? Que hoje nós estamos pagando. Foi um presente de grego, né? Uma coisa boa a princípio, mas que depois é o que nos ferra. É o que nos detona. Tudo aquilo que Lula fez, que pareceu bom nos 2 mandatos dele, teve consequências. Nós estamos vivendo essas consequências hoje no Brasil. Impostos altos, uma dívida interna mirabolante de tão alta. Coisas que nós não precisaríamos ter. Uma reforma da Previdência que é no gogó, que infelizmente precisa ser feita. Né? O próprio Lula sabia disso, ele chegou a falar sobre isso, mas não fez. Porque ele sabia que fazer essa reforma consertaria o país. E a ideia deles não era consertar o país. Eles precisavam que o país quebrasse. É ilusão de qualquer pessoa achar que Lula e companhia queriam um Brasil forte. É ilusão de qualquer pessoa de qualquer brasileiro achar que Lula queria um país economicamente forte, sólido. Lula nunca teve pretensão de transformar o nosso Brasil em um país empresarial, com investimentos de fora do Brasil para dentro do Brasil. Não. O que eles queriam transformar o nosso Brasil era num país fechado. Fechado com o Mercosul. Para nós sustentarmos o Mercosul. Para nós sustentarmos os países que estão aí, como Venezuela, Cuba, por exemplo. O Brasil parou agora. É simples, gente. A prova de tudo está bem aí ao olho de todo mundo. Foi Bolsonaro assumir, cortar a palhaçada do dinheiro nosso dinheiro que estava indo para Cuba. Olha a Cuba entrando em crise agora.
Eu tenho pena, claro, dos cubanos, das pessoas que moram lá, que infelizmente são vítimas. São vítimas de um governo totalitarista, de um governo opressor, de um governo comunista, que vivem do dinheiro dos outros, como faziam no tempo de Lula e Dilma, né? Viviam do nosso dinheiro. Até o presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria do voto e lá abriu, né, acabou com aqueles decretos dos sigilos, abriu tudo e revelou ao povo a maracutaiada toda que estava por trás dos panos ali. Nós sustentando Cuba. Todo mundo tem a ideia no Brasil que foi Dilma Rousseff quem inventou o tal do Mais Médicos, né? Mentira, gente. Eu li os decretos aqui para vocês no começo do ano, em janeiro, no meio de janeiro, e tem a matéria aí, vocês podem procurar o vídeo depois, sobre os decretos, não, sobre os telegramas. Quem deu a ideia para isso tudo foi Cuba, não foi o Brasil. Cuba deu essa ideia aí para quê? Porque o Brasil, para mandar dinheiro para eles, tinha que explicar de alguma forma esse dinheiro e por quê. Então inventaram Mais Médicos, para roubar a gente dentro da lei. Você já pensou o que seria hoje você não ter... Hoje você já pensou... como é que nós íamos ter empresa de carros no Brasil então? Como é que a gente ia ter, Yugley, empresa de transporte? Como é que a gente ia ter empresa ferroviária? Tudo isso seria do Estado, gente. Você ia ser cobrador de ônibus, mas você ia trabalhar para o... Entendeu? Você não ia ter um empresário pagando o teu FGTS. Vocês acham que quem trabalha... Vocês acham que lá os cubanos eles têm FGTS? Vocês acham que os caras lá têm direitos, essas coisas? Não tem. O PT briga, luta por direitos, mas apoia governos comunistas que tudo que fazem é: você trabalha para o Estado, a gente lhe dá uma cadernetinha, nessa caderneta você vai todo mês, toda semana você tem direito a pegar tantos quilos de feijão, tantas dúzias de ovos, tantos quilos de carne. Pronto, é assim que funciona lá. Recebe dinheiro? Recebe. O que você recebe hoje de Bolsa Família, para você ter uma ideia, e aí é onde está o golpe, porque eles estavam fazendo o possível, né, para o desemprego aumentar, para mais gente entrar na questão do Bolsa Família, que quando o Brasil tivesse insustentavelmente, não pudesse mais se sustentar com a crise do emprego, o que eles iam fazer? Eles iam pegar as estatais hoje, que é a fonte de corrupção, e ia começar a colocar o povo para trabalhar lá, mas você pensa que você ia ter algum lucro? Não, o lucro ia ser... Nós íamos nos tornar escravos deles. Você entendeu? Iam se criar outra... O governo... Para vocês terem uma ideia, gente, as estatais foram criadas no Brasil no governo militar. Só que no governo militar elas funcionavam. Quando o Lula assumiu, eles criaram também outra pancada de estatais no Brasil. Qual a diferença, Yulei? É que as estatais que Lula e Dilma fizeram não funcionaram. Eu vou dar uma para vocês aqui, o nome de uma. Duas. Né, duas bem conhecidas, que foram propagandas. Vocês conheceram, lembram do Trem-Bala? Aqui no Brasil? É uma estatal. Tá lá, gente. Funciona? Não. Existe? Sim. Tem funcionário? Sim. Paga... não sei se até porque o Bolsonaro cortou um monte, eu não sei se cortou essa daí também. Mas se pagava funcionário? Sim. Mas cadê o Trem-Bala? Bom, deve ser rápido demais, né? Pá, passou, ninguém viu. Acho que foi isso. Acho que ele passa e ninguém vê, não dá tempo. Você nem dá a mão. Ops, para aí. Não dá. Mas é isso. O que ia acontecer? Eles iam pegar os brasileiros desempregados, colocar lá dentro para trabalhar, nessas estatais, e ia transformar o Brasil numa Cuba. E todas as riquezas do nosso país não ia ser distribuída para nós brasileiros. Ia ser distribuída entre eles e os países do Mercosul. Por que vocês acham que fizeram essa união do Mercosul aqui? Por que vocês acham que o Brasil fechou as portas para outros países? Para a Europa? A não ser países que fossem... Você presta atenção no governo Lula, a maioria dos países que o Brasil fazia intercâmbio, era tudo países socialistas e comunistas. Eles criaram uma rixa com os Estados Unidos, por ser capitalista. A bronca deles não é porque os Estados Unidos, gente,
é um país capitalista, não. A bronca deles é porque o capitalismo dos Estados Unidos provou ser literalmente eficaz e bom. E eles eram comunistas, e o comunismo afundava. Então você pega o maior país, o país mais capitalista do mundo e mais rico, você luta contra ele. Você não pode, você tem que criar uma imagem que aquele país não presta. Porque senão as pessoas vão olhar e falar, peraí, porque eu vou ser comunista se os Estados Unidos é capitalista, está se dando bem, por que a gente não... E eles precisavam implantar o comunismo. Você pega a Coreia do Norte, por exemplo, lá você não consegue fazer uma ligação internacional. Lá o cara não conhece nem o que é... Como é aquele cara? Justin Bieber? Eles não sabem o que é, quem é. Pra você ter uma ideia, na Coreia do Norte, o futebol lá, quando os caras só assistem os jogos que a seleção deles ganha. Quando a seleção perde, não passa na TV deles. É um canal de televisão passando tudo sobre o Kim Jong lá. Os filmes são relacionados a ele. Então você vê que fica um país fechado. Eles não podem ter conhecimento. Por que a Coreia do Norte não abre as portas para o povo conhecer como é aqui fora? Porque no dia que eles fizerem isso, o povo lá dentro vai perceber que viveram uma mentira durante anos e anos e anos e anos. Gerações. Lá dentro o Kim Jong o cara fala assim, mas todos os coreanos amam o Kim Jong. Claro que amam, porque foram doutrinados para isso. Eles não conhecem outra vida. Eles conhecem tudo o que o Kim Jong mostra para eles. Agora, o que realmente acontece fora, eles não conhecem. É assim que o comunismo vive. É assim que nós íamos viver aqui. Aqui nós íamos fazer essa emenda aqui com o Mercosul e nós íamos ficar... Vocês entenderam? Esse era o nosso Brasil. Lula e Dilma não tinham a intenção de construir um Brasil, tinham a intenção de quebrar o Brasil. Quebrarem o Brasil. Para o Brasil entrar nessa do comunismo. O que eles não contavam é que o povo ia sair das ruas. O que eles não contavam era com impeachment. Eles não imaginaram que após as eleições de 2014, o apoio de Dilma Rousseff é por água abaixo. Porque, gente, você sabe qual foi o problema da Dilma Rousseff e a vantagem do Lula? Eu vou explicar para vocês aqui qual foi. Lula, ele foi malandro. O que ele fez? Em 2008, se me falha a memória, ou foi 2009, um pedido de impeachment para Lula foi preparado. Você não sabia disso? Pois é, fica sabendo agora. Lula ia ser impeachmentado em 2008, foi 2009. O que ocorreu com Lula? Lula levantou de madrugada, pegou o beco correndo para juntou todos os deputados e fez o que ele faz de melhor. Propina para todo mundo. Molhou a mão de todo mundo. Depois disso, Lula começou a proteger a galera. Arrumou um bequinho para um. Você vê que Lula nunca falou assim, fulano é... Não, Lula só falou, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. Dilma não. Dilma, sabe o que Dilma fez? O mal da Dilma foi aí que ela perdeu, onde ela se ferrou. Porque ao invés de ela apoiar, ou de defender, ou de fazer qualquer coisa para ajudar os companheiros corruptos, né? O que ela fazia? Foi preso? Pronto, corta a relação. Se vira para lá sozinho. É o Delcídio do Amaral, se me falha a memória, na época do impeachment dela, né? Quando o cara foi preso, o que foi? Ela deu as costas pro cara, deixou o cara se afundar na lama. E aí, claro, todo mundo começou a se revoltar com ela, porque ela, né, não protegia os seus. E aí, quando foi em 2014, que ela ganhou as eleições, o que os caras fizeram? Agora vamos dar um pontapé nela. Viram que o caldo ia entornar, então, pontapé nela. Se ela tivesse feito como Lula, protegido, né? Você vê o Zé Dirceu, até hoje é protegido de Lula, com todas as provas, o cara condenado, né? O Vacari até hoje é protegido de Lula. Esses caras é tudo protegido até hoje. Por quê, gente? Porque é aí que Lula tinha manobra. Conquistar o pessoal aí, manter, mesmo o pessoal preso, mas ele fazia um jeito de manter uma linha para proteger o cara. E aí, é nessa que ele ia tendo apoio, ia levando o Brasil pro buraco, ia afundando com todo mundo, e a promessa é aquela, ó, o Brasil vai ficar todo mundo igual, só nós aqui que vamos ficar elevados. Porque é assim que funciona o comunismo.
Você vê o Fidel Castro e a família Fidel, são riquíssimos, enquanto o povo são pobres. São igualitários? São. Igualitários aonde? Na miséria. São todos pobres igualmente. Só a família Castro, né, e os apoiadores deles ali do governo é que são riquíssimos. Eles falam em distribuições de riqueza por igual, mas é igual para o povo, nada para ninguém, tudo para eles. Vocês entenderam? Então quando o Lula fala que vamos tirar os patrões, vamos acabar com o patrão, o que ele quer dizer? Vocês vão ser escravos do Estado e eu vou mandar em vocês. Era mais ou menos isso, né? Enfim, tá aí. Canal Brasil Notícias. Tá, aí, hoje nós vemos ele preso, né? Roubaram tanto, queriam quebrar o Brasil a todo custo, né? Porque precisavam levar o Brasil ao declínio. O único jeito de implantar o comunismo no país é expulsar de dentro do Brasil as empresas que investem aqui, para elas não darem mais emprego, para o povo ficar sem emprego. Uma vez o povo sem emprego, eles teriam que correr para onde? Para as estatais, e ali se transformariam em escravos sociais, comunistas.